Nós temos uma descoberta nova para nós, leitores brasileiros, de um suspense noir, de um thriller psicológico, de um livro policial, que geralmente é escrito por homens, né? Os grandes nomes dos gêneros mais famosos são reconhecidamente masculinos, mas nós ganhamos uma edição aqui no Brasil do livro Fachada, um dos grandes clássicos da Elizabeth Sensei Holding, uma escritora norte-americana, que pouca conhecida aqui no Brasil e tem uma protagonista mulher, tomando conta das ações desse romance, que é bem interessante. A gente vai falar sobre ele logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom, se você chegou até aqui, eu vou pedindo para você se inscrever no canal e conhecer o nosso conteúdo. Todos os vídeos que nós lançamos todas as semanas, muita literatura, muitos livros, muita discussão literária. E divulgue o Seleção Literária para os amigos e as amigas, leitoras e leitores, que isso é muito importante para a gente. A gente está tentando alcançar 10 mil inscritos e a gente só vai conseguir isso se vocês divulgarem aí o Seleção Literária. Se você gosta do nosso conteúdo, a gente pede, por favor, que você faça isso, divulgue nosso trabalho, é muito importante pra gente. A gente alcançar essa marca de 10 mil inscritos aqui até o final do ano seria grandioso pra gente. Mas vamos lá, vamos ao que interessa nesse vídeo, que é a gente falar desse romance aqui. Nós temos a protagonista Lucia Rowley, que é uma mãe de família, que está sozinha, sem o seu marido. Ela está tomando de conta dos seus 2 filhos, um casal de filhos, o seu pai que mora com ela, e o seu marido que está ausente, ele está servindo na guerra. Então a gente é uma família de classe média americana durante a Segunda Guerra Mundial. E logo no início do livro a gente já tem a primeira ação que norteia o livro, que é o romance da Bee, que é a sua filha mais velha, tem 17 anos, com um homem mais velho de uma escola de arte, de um curso de arte que ela está frequentando. E esse homem mais velho é um tanto quanto misterioso. E a Lucia Rowley, ela desaprova completamente esse namoro entre os dois. E para proteger sua família contra uma suposta difamação de uma sociedade muito conservadora, da sua filha, que não é nem maior de idade, está envolvida com um homem mais velho, ela vai diretamente tentar convencer os dois, a filha e o namorado da filha, a se separarem e não terem nenhum tipo de contato mais. E ela chega a se dirigir ao ambiente onde esse sujeito mora. É um ambiente um tanto quanto desconhecido para ela, muito diferente do ambiente que ela vive, de uma boa vizinhança, de uma boa casa com pia de frente, que tem um quintal voltado para um lago. E apesar desses esforços, ela não consegue. Entretanto, o sujeito, numa noite chuvosa, vai até a casa da família Rowley para conversar com a filha, e ela nega qualquer contato, ela não abre a porta. O pai dela também, ele se envolve naquele diálogo como uma figura masculina tentando ajudar a filha, mas já é uma figura masculina um tanto quanto frágil, porque já é um senhor. E o sujeito acaba num desenrolar de cena bem interessante, que é um tanto quanto dúbio quem comete a ação do assassinato do sujeito, se foi ela, se foi o pai, se foi uma pessoa de fora da casa, se foi a empregada da casa. Ela descobre o corpo do cara na lancha, no pier da família. Então ela resolve se desfazer do corpo e assim se livrar desse problema por conta própria, sob sua responsabilidade. Ela resolve ocultar o corpo e despacha numa suposta ilha, numa ilhota, onde tem esse lago imenso, que várias casas estão voltados os seus quintais para esse lago. Mas não se preocupem que isso não é spoiler, isso é apenas a trama inicial da história, e a partir daí é que começa todo um intrincado processo de busca da polícia em desenrolar esse assassinato, e novos personagens aparecem chantageando a Lucia Rowley, uma espécie de um grupo, uma formação de quadrilha ali, que esse cara, namorado da filha, estava envolvido. Começam a chantagear essa mãe de família, que tenta a todo custo proteger o seu seio familiar. E é interessante porque ela se cobra muito, ela cobra de si mesma essa proteção, ela vê na figura dela como a única
possibilidade de proteger a família. Ela não recorre ao marido que está na guerra, nem teria como, né? Ele não teria muito o que fazer, então ela omite o que está acontecendo dentro da realidade na vida dela. Ela omite para os membros da família, o filho, a filha e o pai, poucos sabem de tantos problemas que de repente a rotina da casa mudou tanto, porque ela está ali tentando resolver várias situações, e ela omite do próprio Estado. Ela não confia as informações do que ela sabe desse corpo, da relação desse corpo, ela não confia ao Estado. Ela tem talvez uma possibilidade de escapar, de dizer os acontecimentos dos fatos. E esses acontecimentos dos fatos, até culminar no corpo do cidadão lá na lancha, morto, é que fica um tanto quanto obscuro, e a gente fica até duvidando das cenas que a gente acabou de ler. Isso é muito interessante no livro. Ela realmente também não confia em desvendar esse jogo e dizer a verdade para o Estado. Então ela toma para si toda a responsabilidade. A única pessoa em que ela se abre e que meio que está onipresente na casa, entende o que está acontecendo na casa, é a Síbil, que é a empregada da casa. E a Síbil é uma mulher negra que sofreu uma série de injustiças, e a Lucy Rowley, ela tenta proteger de alguma forma a Síbil, às vezes até com uma certa identificação de supostamente a Síbil tá passando, ela sofreu uma injustiça racial, e a Lucy Rowley, ela encarna como se os problemas que ela estivesse vivendo fossem o equivalente ao que a Síbil passa. Mas não chegam a ser, gente, óbvio que não chegam a ser equivalentes. É uma necessidade de se encontrar como uma injustiçada da Lúcia, que, poxa, eu tenho toda a minha casa montada aqui, tenho minha família, tenho meu marido, criei os meus filhos, meu pai tem uma excelente relação com meu pai, ela tem uma figura do pai dela de uma forma muito heróica, de uma retidão exemplar. Então esse retorno que ela dá a Síbil é uma espécie de alimentação da sua culpa e também da sua vaidade. Não é um livro que se propõe a ser muito politizado nesse sentido. Ele é um livro que tem suas pitadas políticas, especialmente do ponto de vista social, do paraíso social norte-americano, desse Estados Unidos exemplar, vamos dizer assim, aos olhos dos outros, mas ao mesmo tempo a gente percebe que por trás dessa fachada da casa é tudo muito... nada muito bonito, né? Nada muito exemplar. E além disso, existem os conflitos geracionais, né? Entre a Bee, a filha de 17 anos, e a mãe, né? Em todos os momentos elas ficam dizendo, não, eu quero viver uma coisa, mãe, que você não viveu. Você se casou jovem, você teve filhos jovens, você não viu o mundo. Então já há também esse conflito geracional dentro do romance. Há um embate muito profundo entre as duas nesse sentido. E ela precisa entregar à filha o exemplo de mãe que ela é, né? Porque ela tenta manter a vida, a família margarina, de propaganda de margarina, a todo custo. E ao mesmo tempo que no meio dessa confusão, todo mundo acaba meio que percebendo que a coisa não é bem assim, né? Tem os vizinhos que chamam para o jantar, para almoçarem juntos, então ela precisa manter essa vaidade. E essa vaidade é a metáfora que a Elizabeth Sangsay Rowling ela monta nesse romance. O arco narrativo da filha, da Bee, é um tanto quanto frágil, eu preciso pontuar isso, porque ela perde a sua ligação no primeiro ato do livro, que é muito forte com esse namorado, que a todo custo ela está contra tudo e contra todos para manter esse namoro. E depois da morte dele, isso se esfria muito rápido, isso se esvai muito rápido. Então todo aquele fervor, aquela paixão juvenil, depois da morte dele meio que fica esquecido. Então achei o arco da Bee, o arco narrativo da Bee, um tanto quanto problemático, mas nada que tire a satisfação da excelente leitura que é esse livro.
Eu recomendo que você procure aí, se você estiver procurando um suspense psicológico, um thriller, eu não sei nem bem como colocar dentro de uma categoria esse livro, mas você procura. Fachada saiu aqui pela editora DBA, é uma editora que eu estou conhecendo agora, não é o primeiro livro que eu leio deles, e tem uma tradução e pós-fácil da Stephanie Fernandes, que é uma tradutora já muito conhecida do inglês e faz um pós-fácil muito interessante, também aqui contando sobre esse romance. Além disso, tem um filme com a Tilda Swinton, eu acho que é a Tilda Swinton. Vou deixar um encarte aqui para você, ainda não assisti. Dizem que é um filme interessante, ela é uma baita atriz. E agora eu tô curioso para conhecer outras coisas da autora e uma infinidade de escritores e escritoras que estão aí em domínio público mesmo, sem publicações, desconhecidas aí, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na América Latina, na Europa, tem muita coisa boa que foi publicado e por N motivos não atingiram grande público fora dos seus locais de origem. É isso, pessoal, vamos falar essa semana aqui nos comentários sobre Fachada. Você vai comentar o que é que você acha desse livro, se você já leu esse livro, se você vai ler, se você está lendo, me conta aí. Lembra-se de se inscrever aqui no Seleção Literária, como eu falei no início do vídeo, é muito importante a sua inscrição. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike, é um termômetro para a gente avaliar nossos vídeos também. E é isso aí, pessoal, valeu!